fazer uma pequena correção. A eleição vai ser na terça-feira, não na quinta-feira. Primeiro foi divulgado quinta-feira, nós inclusive também tínhamos essa informação, mas agora à noite soubemos que vai ser na próxima terça-feira. Conosco o professor Francisco Fonseca, que é da Fundação Getúlio Vargas, Alexandre Hecker, que é do Mackenzie, e o Joel Formiga, que é professor da FIA, da Universidade de São Paulo. Bom, Fonseca, você ia acrescentar mais uma ideia e eu te primeiro eu queria contestar algumas questões que o meu colega Joel havia dito, né? Não há um PMDB, continuou havendo apenas um PMDB, né? O Hecker, estava comentando. Desculpa, Alexandre. Desculpa, o meu colega Alexandre. Então, isso sempre foi um partido dividido e continuou dividido também ao estar aliado, né, da presidente Dilma. Né? Jarbas Vasconcelos jamais foi aliado, só para dar um exemplo de inúmeros outros poderes. Mas é exceção. Não, exceção não. Nunca, se você olhar os dados de votação, você vai perceber uma tremenda divisão. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a questão da Petrobras e de outras empresas estatais é muito antiga, assim como de Furnas. Furnas é quase que um sinônimo de Aécio Neves, né? De muitos e muitos anos. Né? E a Petrobras, o próprio, foi lembrado aqui, né? O Eduardo Cunha vem de outros governos. Assim como vários nomes da Petrobras presos hoje, vêm de outros governos. Então, são coisas muito antigas no Brasil. Ou seja, não é do período do PT, é isso? Não é apenas. Tá. São esquemas que vêm se desenvolvendo há muito tempo. Que neste momento, né, a grande mídia, mais uma vez repito, sobretudo a Rede Globo de televisão, que é o sinônimo de golpismo no Brasil, é importante dizer isso, é importante dizer aqui para, né, o seu telespectador. Mas a irresponsabilidade de concessões, né, concessão pública, sem qualquer, né, responsabilidade, sem qualquer controle democrático. Não é isso? Muito bem. Então, que colou essa ideia, né, de que isto é de um governo, de um partido. Na verdade, são coisas como Paulo Roberto, da Petrobras, foi indicado pelo Fernando Henrique. Então, vamos falar do escândalo sanguessuga, Serra, no Ministério da Saúde. Bom, não podemos passar uma noite aqui dizendo de escândalos e esquemas de escândalos, alguns que, né, tiveram um tratamento de um jeito, outros de outro, tá? Então, acho que é importante dizer esses anteparos, porque nós não podemos fazer o debate político no clima do Fla-Flu. Ou seja, no clima de eu sou desse partido daqui. Nós estamos tentando discutir que, neste momento, o que está em jogo no Brasil é a democracia. Mas ela está ameaçada? Profundamente ameaçada. Espera um pouquinho. Vocês concordam que a democracia está ameaçada? Eu acho que está ameaçada. A gente já falou disso aqui em outros momentos. Veja, nós falamos de um Eduardo Cunha que é réu em vários processos, que provavelmente, não foi condenado, mas muito provavelmente um criminoso que rouba o dinheiro público e ele tem um poder incrível. Ele construiu esse poder, esse é o grande problema, através desses atos criminosos. Sim. Porque esses esquemas de corrupção, alegadamente, esses esquemas de corrupção seriam então a fonte dos recursos que lhe permite injetar dinheiro em campanhas. As campanhas são caríssimas, por isso dependentes desse dinheiro. Então ele forma uma rede de apoio, ele tem um apoio no Congresso totalmente desproporcional ao que ele teria de apoio popular, né? E com isso ele angaria poder. Quer dizer, é o poder que gera dinheiro e é o dinheiro que gera poder. Então essa máquina compromete a democracia, porque a gente tem um Congresso que não representa a sociedade. Não sei se agora, Joel, isso é uma coisa antiga também, desculpa, só para completar. Claro. Né? Desde a redemocratização, é o que eu ia dizer. Esse modelo vem se reproduzindo. Nesse momento, levado à última instância. A gente não pode entrar nessa de que é antiga, então deixa como está, né? Não, sempre foi assim, não quer dizer que vai continuar. Não pode continuar. Vamos colocar em outros termos. História. Eu até tinha, quando você convidou a gente a vir aqui, eu tinha pensado em passar rapidamente uma ideia de como as relações entre o parlamento e o executivo, eu não esqueci a questão mas depois eu volto a ela. É preciso que a gente tenha a ideia, você perguntou, a democracia está em questão. A democracia sempre esteve em questão. Democracia é o tipo do governo, é o tipo de regime político que é construído no dia a dia. Mas ela está em risco, foi isso que eu perguntei. Ela está ameaçada ou não? Completamente. De certa maneira, sim, como esteve ameaçada em tantos outros momentos. Então, eu estava pensando, quando vinha para cá, em dizer dessas relações, porque o Cunha acaba de renunciar depois de uma agonia incrível que só ele não percebia que era preciso tomar essa decisão urgentemente, antes que ele fosse para a cadeia diretamente. Né? Bem,
Mas a história do Brasil é a história das relações entre o parlamento e o executivo. E é uma história complicada, ela nasce. O patriarca da independência, José Bonifácio, era líder do Congresso, era líder da Câmara de Deputados, que depois então entrou em choque com o Pedro I por causa da Constituição que foi outorgada, né? Mas a gente teve ainda no tempo do Império um momento importantíssimo, que foi o momento do parlamentarismo. Propriamente o parlamento é que era o governo de fato do país, mas tinha que conviver com o poder moderador. Talvez tenha nascido lá, no século XIX, essa questão complicada do que hoje se chama de presidencialismo imperial ou algo assim, porque havia o poder moderador... Ou de coalizão. Coalizão. De coalizão, mas de uma coalizão em que o executivo parece determinar, tanto assim que a gente tem essas medidas provisórias, por exemplo. Só uma coisa, quando a gente fala governo, a gente sempre identifica com o executivo, ou estou enganado? Estou falando popularmente. O governo é o poder executivo. A gente esquece que tem legislativo, mas, esquece o judiciário. Permita dizer, não pode esquecer. Houve grandes presidentes da Câmara de Deputados. Ulisses Guimarães, durante tanto tempo, e o senhor Diretas, aquele que depois dirigiu a constitucionalização do Brasil em 1988. Enfim, tivemos... Mas grandes problemas da história do Brasil foram vividos com o presidente da Câmara. Houve uma época em que, quando Getúlio se matou, o vice Café Filho assumiu, mas pouco depois, numa manobra, naquele momento meio golpista, etc. e tal, foi o Carlos Luz, presidente da Câmara, que acabou assumindo a presidência do Brasil. Então, em diversos momentos da história do Brasil... Não é a primeira vez que a gente vê uma crise semelhante a essa. Ainda que seja diferente. E não precisamos viver traumatizados. Nós estamos mais... Vamos sair bem. Nós estamos com um cara de 54 e de 64, do que de uma crise comum. Isso não é uma crise comum. O Brasil está se isolando internacionalmente. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, condenou o que chama de um golpe no Brasil. A Corte Interamericana... Isso não é correto, A Corte Interamericana de Direitos Humanos... Não vamos estabelecer aqui no programa do Heródoto a dicotomia que está havendo entre os intelectuais por aí. Não é isso que eu quero. Mas o discurso do Fonseca é um discurso de apoio integral ao petismo, ao lulopetismo. E o discurso do Alexandre ao PSDBismo. De forma nenhuma. Então, peraí. Então nós temos um golpe no golpe. Eu estou pensando na história do Brasil. Aqui nós não estamos no Fla-Flu. Pode até porque eu sou corintiano. Vamos lá. Então eu queria que a minha... Sou palmeirense. Claro, então, não é Corinthians e Palmeiras. Vai haver espaço, por favor. Então, o ponto fundamental, por que o Brasil corre um risco gravíssimo, né, de colocar sua democracia simplesmente de joelhos? Porque não há nenhuma motivação legal, jurídica, para se retirar a presidente Dilma. Ela presidiu a Petrobras, ela foi presidente do conselho, enquanto se fazia, talvez a gente possa o butim da Petrobras, enquanto se acabava com a maior empresa brasileira de todos os tempos. Okay. Ela presidiu isso. Mas é honestíssima. Okay. Mas é honestíssima. Ok, Alexandre, vamos deixar o... Então, por favor. A gente tem que tomar cuidado em olhar o processo político e as instituições políticas. A ciência política existe. Não posso olhar o processo por vontades, por devaneios. Tem que olhar o processo por instituições. Tem uma coisa chamada Constituição. Tem uma coisa chamada crime de responsabilidade. Pedalada fiscal, que é o nome midiático, para ser considerado pedalada fiscal, tem que ser para todo mundo. Eu não posso dizer o seguinte, para os meus amigos vale uma coisa, para os meus inimigos vale outra. O Geraldo Alckmin fez não sei quantas pedaladas fiscal. O Anastasia, relator, no Senado, fez eu não sei quantas pedaladas fiscais. Ex-presidentes todos, o próprio Congresso convalidou. Então, este decididamente não é um motivo para se tirar a presidente. Se for comprovado que ela teve no Conselho de Administração da Petrobras, algo tem que ser comprovado. Senão dizer, eu acho que ela teve.
Aí o domínio do fato, eu acho, mas todo mundo diz que ela teve. O Dirceu ela está deve preso ter. pelo domínio então, do mas a gente fato. pode dizer, mas o Alexandre, todo mundo diz uma coisa, o Alexandre deve ser verdade. O Dirceu está peraí. preso pelo domínio do fato. E domínio do fato é uma barbaridade jurídica. Todos os tesoureiros do PT estão presos. Sabe o que significa... Todos os tesoureiros do PT Alexandre, estão deixa o seu presos. PSDBismo aí de lado. Vamos tentar olhar Não é Vamos PSDBismo. tentar olhar um pouquinho aqui. É antipetismo, Então, isso sim. Você quer ser antipetista, mas eu não sou nem Antipetismo, sim. petista nem antipetista. Porque é a maior Eu só estou tentando ser demagogia. analista, se você me deixar. O Lula instaurou a maior demagogia a favor do sistema capitalista no Brasil e da exploração dos trabalhadores, fechando o negócio com os grandes empresários nacionais, que estão quase todos eles na cadeia. Ok, bom, nós vamos continuar. Vamos continuar, porque eu continuar acho a conversa. que... Vamos continuar. Eu deixei o meu tempo bastante precioso para vir aqui discutir ideias. Não, lógico, Agora, eu não vou discutir se você é antipetista, o problema é seu. Esse não é o meu problema. O meu problema é discutir ideias, instituições, estruturas e processos. Todas as Fora instituições, disso, eu não... todas as instituições estão Fora disso, eu... e a favor Deixa eu só do dizer o seguinte, impeachment. nós estamos convidando vocês porque nós temos um público que está acompanhando. Exatamente. Nós queremos que o nosso público crie uma opinião crítica a respeito. Para isso, vocês divergem. A divergência é exatamente para o nosso público criar a sua própria ideia a respeito. É por isso que, por exemplo, essa é a contribuição que nós estamos dando. Vocês estão dando aqui, eu não, estou só provocando. Bom, aqui também no nosso portal, o nosso jornal, como você sabe, tem dupla plataforma que está simultaneamente na televisão e na internet. Agora estamos no portal do Grupo Record. O professor Alexandre Hecker está aqui conosco. Alexandre, ainda concluindo o seu raciocínio em função daquilo que está acontecendo no país, né, que você dizia que a democracia brasileira, a democracia é um sistema que tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre de olho nela. É uma planta frágil que tem que ser regada. Mas você acha que há alguma ameaça direta ou não? Há ameaça de golpe no país? Não. Não. Claro que não. Nós estamos no momento em que vigoram todas as instituições e todas as ideias são discutidas abertamente e pelos vários canais de televisão. Então você tem o Ministério Público, você tem a Polícia Federal, você tem o Supremo Tribunal Federal, enfim, todas as instituições participam desse processo e nós podemos, a qualquer instante, pelas redes de comunicação ou pelo seu programa ou por outros programas, nos informar perfeitamente daquilo que está acontecendo. Não há golpe. Outro dia alguém brincou que disse que é um golpe de sorte que se possa ter, talvez, um governo, claro, complicadíssimo, porque os PMDBistas fizeram parte de um grande acordo nacional para a exploração do Estado brasileiro. E isto, evidentemente, tem o seu preço, de maneira que a substituição o impeachment não é o melhor dos processos democráticos que se pode, mas é aquele que é possível de ter, não é? Então, eu queria dizer, voltando um pouco, meu trabalho é com história. Eu trabalhei, sobretudo, com a ideia do socialismo democrático no Brasil. E busquei as raízes disso. E em momento nenhum, estes grupos que desde o começo da República Velha propunham a democratização no país, imaginavam formas autoritárias de tomar o poder e impor, como, por exemplo, um documento que assustou terrivelmente agora há pouco, em que o PT dizia que fez muito mal em não fazer propaganda dentro do Exército, em não fazer a cabeça dos militares e em não mudar, por exemplo, as regras da comunicação das empresas no Brasil. Ok, Alexandre. Isso foi terrível. Já a gente volta. Bom, nós temos 27 segundos de intervalo para voltar daqui a pouquinho com os nossos convidados que estão gentilmente aqui conosco.